a mulher que ele ama, o verdadeiro Lancelot, e o combate entre os Cavaleiros do Apocalipse e os Cavaleiros do Santo Graal tem seu início. É isso que vocês vão ver hoje no capítulo 240 de Moku Shiroku no Yonkishi, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com Lancelot destruindo uma das paredes da torre apenas enquanto sua magia flui livremente por seu corpo. Os cavaleiros se surpreendem com a ação do Cavaleiro da Guerra, que continua sem olhar para trás, enquanto eles pedem desculpas a Merlin pelo que ele fez, e que não sabe o que houve com ele. Lancelot grita mais à frente, afirmando que não sabe do que estão falando, pois ele sempre foi uma pessoa calma e sensata. Tristan olha para Merlin e diz que eles irão terminar logo essa luta em Camelot e depois voltarão. Vendo sorrisos no rosto de Arthur e Merlin, que se sentem orgulhosos por esses jovens, Gawain se vira para a maga e pergunta o porquê daquele cálice ter o nome de Santo Graal. O pecado da gula diz que não existiria nada mais digno desse nome do que o cálice que contém o sangue do nobre rei que governa o caos, que dá origem a toda a criação. A mulher pergunta o porquê da dúvida e a Cavaleira da Fome menciona que enquanto iam até ali, acabaram dando de cara com um grupo chamado de Cavaleiros do Santo Graal e queria saber se eles têm alguma informação sobre eles. Arthur diz não conhecer nenhum grupo de cavaleiros assim, assustando Percival, que afirma que eles até pareciam bem familiares para eles, além de também serem muito fortes e um é tão forte quanto o próprio Lancelot. Merlin diz que já ouviu muito sobre o nível de poder de Lancelot, então algo assim é realmente preocupante e que ele irá investigar. Os quatro partem animados, enquanto Arthur os observa e afirma que os quatro cavaleiros do Apocalipse são aqueles que herdaram a vontade dos pecados capitais, gentis, firmes, corajosos e com um potencial ilimitado. Mas, antes que o rei termine, Merlin afirma sentir que eles parecem estar em uma situação precária, o que causa confusão no rei de Camelot. A maga afirma que talvez esteja pensando demais sobre isso, pois no momento eles precisam prestar mais atenção aos movimentos de Cat do que qualquer outra coisa. Mesmo que tenha sido derrotado pelos pecados, aquele mal não foi destruído. Vendo mais da geografia de Camelot enquanto andam pelo reino, Tristan tenta conversar com Lancelot, afirmando a forma como ele reagiu foi diferente do comum dele. O príncipe de Benwick resmunga, perguntando o que Tristan acha que sabe sobre ele. Com isso, o príncipe de Lyones começa a detalhar aos poucos a vida do príncipe que nasceu em Benwick, filho do rei Ban e da rainha Elaine. Ele herdou os poderes de leitura da mente e metamorfose de sua mãe e tem a propriedade de virar 7 formas diferentes, com a favorita sendo a da raposa e a segunda favorita sendo a fada gorducha. Ele tem sangue tipo B, nasceu em 29 de abril, ele é destro e sua força mágica se chama Reis Moon. Ele sempre foi do tipo que não aceita muito bem perder e seu principal hobby é cuidar de suas armas. Tristan continua falando, mencionando os brinquedos favoritos do príncipe, mas antes que ele termine, Lancelot se vira com o rosto corado, mandando ele parar de agir como um sabe-tudo, e pergunta se por acaso ele também vai falar o nome da mulher que ele ama, perguntando se ele sabe sobre isso também. Todos ficam confusos com aquelas palavras e saltam na direção do príncipe, tentando tirar informações dele, perguntando quem é essa garota que ele gosta e qual o nome dela. Os três esperam pela resposta, mas quando ele se vira, ele age como se não tivesse dito nada. Tristan tenta tirar aquela informação, mas Lancelot continua desconversando, o que faz o príncipe de Lyones continuar perguntando ao ouvir que os outros dois também ouviram bem as palavras dele. Mas Lancelot afirma que suas mentes estão pregando pegadinhas neles. Tristan fica emburrado e logo chegam à conclusão, perguntando a Lancelot se a raiva que ele sente por Arthur tem a ver com essa mulher que ele mencionou. Mas com um movimento rápido, o Cavaleiro da Guerra chuta Tristan para trás, que é agarrado por Percival. Mas antes que eles possam perguntar o que houve, uma criatura surge tentando os devorar. Lancelot afirma que se ele continuar focando em bobagens, eles vão acabar sendo devorados ali. Gawain dispara uma bola de fogo, que acaba errando o monstro que desvia. A garota o xinga, enquanto Tristan e Percival se preparam para ajudá-la. Lancelot manda eles guardarem isso para depois, porque agora eles têm companhia. Os 5 cavaleiros do Santo Graal cruzam os céus logo acima deles. Galahad avança na direção de Lancelot, mas antes que consiga chegar, Tristan o acerta com seus poderes de deusa e o afasta. Lancelot manda ele não fazer bobagem e Tristan afirma que está retribuindo o favor de antes. Percival se coloca à frente a Lohengrin e Gawain encara Liyuart, que nota que eles estão em posse do Santo Graal. Percival se pergunta como eles sabem sobre o Graal e Galahad afirma que além de farsantes, eles também são ladrões. Eles realmente estão além de toda a redenção. Lancelot diz que não deixará eles falarem mais nada e é melhor estarem prontos para o que vem por aí. O príncipe de Benwick troca golpes com o Cavaleiro do Graal, que ao parar diz para ele não se incomodar, pois se alguém pode o derrotar, esse alguém é apenas o verdadeiro Lancelot. O Cavaleiro da Guerra diz que entende e pergunta se ele o derrotar, isso irá confirmar que ele é ou não o verdadeiro. Finalizando o capítulo.
falar pra vocês, novamente, o que eu já falei alguns capítulos atrás. Eu vivo pra ver eles agindo como adolescentes. Eu acho muito legal todas as vezes que o Nakaba dá essa pausa na história pra fazer a gente se aproximar mais desses personagens. Eu sei que algumas pessoas não vão, porque muita gente já não gosta do Lancelot da forma como ele é feito, fala que ele é mal desenvolvido, que ele é mal escrito. Até agora eu não tenho críticas pesadas à forma como o Nakaba escreveu o Lancelot, e esses pequenos momentos que ele dá assim, esse momento dele corado, pensando na Guinevere, que ele perde o controle com ela lá atrás, né, quando a gente mostra ele se desestabilizando e desativando a técnica, são coisas que eu acho fofo do personagem, e eu acho que dão mais camadas a ele, pelo menos dá mais intenções a ele, porque normalmente o Lancelot, ele é um garoto que muitas vezes a gente vê ele fechado e ele zomba algumas pessoas com quem ele é próximo. Com a Guinevere, ela parece desestabilizar totalmente a cabeça dele, né? E eu acho que isso aqui é algo que traz muito mais interesse até mesmo para o que vai ser o casal deles no futuro. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de cena e eu acho divertido. Mas é aquela coisa, tem gente que não vai gostar. E aqui a gente já tem uma informação, que eu não sei se alguém ainda tinha dúvida sobre isso, porque eu ainda tenho uma dúvida em particular sobre os Cavaleiros do Santo Graal, porque eu levanto a possibilidade de que eles talvez sejam de outro universo, eles sejam no conceito de multiverso e não no conceito de viagem no tempo. Mas é aquela coisa que aí já mostra basicamente que o Arthur e a Merlin não sabem sobre o que eles são, não sabem nada sobre eles, mas eles conhecem o Santo Graal. O que torna mais possível ser a questão de ser uma viagem no tempo. Eles realmente vieram do futuro e aqui conheceram seus pais no passado, porque eles sabem sobre o Santo Graal e faria sentido que em outro universo o Santo Graal fosse a mesma coisa, faria, mas é mais assertivo a gente já considerar a viagem no tempo, porque eles viram uma coisa que eles reconheceram no exato momento em que viram. Então não é uma coisa totalmente diferente. Ainda pode ser multiverso, mas ainda confirmo que eu acho que é viagem no tempo, né? E claro, a gente colocou aqui uma preparação para o que eu acho que vai ser a luta final desse arco, desse atual arco de Camelot, porque eu não... Assim, eu ainda acho que o Cat pode estar indo para Camelot. Eu acho que o Cat talvez descobriu agora onde o Arthur está, exatamente por conta daquele bicho que atacou os Cavaleiros do Apocalipse nessa página. Esse bicho, ele teve alguns quadrinhos de informação, realmente era uma preparação para a chegada dele. Eu não sei se alguém viu isso, porque ele não parece aparecer tanto, mas no momento em que eles ainda estão conversando, dá pra ver ele meio que aparecendo assim na tela, né? E ele meio que foi uma preparação para atacar os Cavaleiros do Apocalipse aqui. O que pode indicar que ele talvez está ali para pegar umas informações e contar pro Cat o paradeiro do Arthur, ou até mesmo pode ser o próprio Cat que tá nessa forma e tudo mais, que a gente não sabe. Mas eu acredito que aqui a gente vai ir para a luta final desse arco, dessa viagem deles em Camelot, onde nós devemos ver mais ou menos um capítulo e meio dos Cavaleiros do Apocalipse enfrentando seus filhos do futuro, né? Eu não sei o quanto eles vão se aproximar, e eu não sei se o Nakaba vai usar os Cavaleiros do Graal apenas por esses capítulos, apenas por essa parte aqui, né? Porque eu conseguiria imaginar, talvez, ele dando todo um arco para eles juntos, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu consigo ver o Nakaba usando esse tipo de temática com eles aqui, dando um arco inteiro focado neles todos juntos ali, né? Seria muito personagem para desenvolver, mas não é impossível de focar na história. E, então, tipo assim, eu acho que a gente tá indo pro finalzinho dessa luta aqui deles em Camelot. A gente deve ter um capítulo e meio. E eu acho que o Nakaba vai usar bem a temática de você conhecer a família pelos golpes, né? Pelos poderes, pelos punhos. Conhecer as pessoas no meio da batalha. E eu acho que as ligações entre pais e filhos vai acontecer enquanto eles lutam, enquanto a gente vê esses paralelos. Talvez o Percival, por ser o espírito da vida e tudo mais, ele consiga reconhecer os espíritos da vida, já que ele notou que tá nascendo espíritos da vida na Anne e na Nascens, e talvez ele reconheça como sendo o do Cardis e da Lauren Green. Mas eu ainda não sei. Comentem o que vocês acham, o que vocês esperam do próximo capítulo, o que vocês acharam do Lancelot aqui todo corado e todo envergonhado pensando na Guinevere. Eu já falei, isso pra mim é uma das coisas que melhora muito a história pra mim, além de que eu tô notando que o Lancelot ganhou muito destaque nas últimas páginas, né? Desde o momento em que ele apareceu em Alfin e bateu nos Quatro Males, o Lancelot tem sido o foco completo do Nakaba. E eu acho que pode ser que o final dessa parte 2 seja alguma coisa relacionada ao próprio Lancelot,
Lancelot, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Nakaba tá construindo exatamente para ele ser o foco. Exatamente desde o momento em que ele apareceu, tudo na história tem tendo um foco muito grande no Lancelot. Ele derrotou os males, ele escutou a profecia, ele contou a história do passado dele, ele reencontrou a Guinevere, ele tá guiando os cavaleiros, ele tá com raiva do Arthur e ele encontrou basicamente com o Galahad. Tudo até agora é sobre o Lancelot, embora tenha seus focos mínimos ali no meio, né? E até mesmo se a gente parar pra pensar, a morte do Ban também é algo que tá conectado diretamente ao Lancelot. Mas a gente ainda não sabe, mas eu acho que essa parte 2 vai acabar com algo relacionado ao Lancelot. Comentem o que vocês acharam, se inscreve no canal, deixa seu like, manda pros seus amigos poderem me ajudar, que eu tô indo rumo agora aos 7 mil inscritos, a gente tá pertinho, e eu coloquei uma meta que eu quero chegar aos 7 mil antes da Copa do Mundo acabar, beleza? E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Hype o vídeo aqui para chegar pra mais gente, e vai aparecer mais vídeos pra vocês ficarem mais um pouquinho comigo, beleza? Até a próxima, tchau!